Saúde, bem-estar e informação. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Saúde. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral, sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Saúde. Eu sou Flávia Lobo, jornalista, e estamos na quaresma e não tem como deixar de falar sobre esse assunto. Hoje a gente vai conversar sobre jejum e espiritualidade. Você já parou para pensar por que tanta gente fala em jejum? As redes sociais estão lotadas, enfim, de posts, vídeos, todo mundo comentando sobre jejum, mas nem sempre as pessoas entendem direito o que isso significa. Será que jejuar é só deixar de comer? Ou será que o jejum também pode ser um caminho para organizar a mente, fortalecer a fé, o corpo e o espírito? Quem conversa com a gente sobre os diferentes tipos e o sentido espiritual do jejum é o médico geneticista do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, especialista em oncogenética e membro do Grupo de Trabalho sobre Espiritualidade e Medicina do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Antônio Abílio Pereira de Santa Rosa. Seja muito bem-vindo, Dr. Antônio. Flávia, muito obrigado. É um prazer imenso para mim estar aqui diante de você, diante dos ouvintes e para poder comentar um pouco sobre esse assunto que nos deixa às vezes em dúvidas e com muitos questionamentos. Eu sou católico, de fé católica, e lá em casa a gente segue o jejum e sempre às vezes com algumas dúvidas, com algumas questões, até que ponto ele vai, até que ponto ele não vai. Então algumas dúvidas eu sei enquanto médico responder, mas algumas têm mais a ver com a fé, com a espiritualidade de cada um. Então às vezes isso deixa interpretações um pouco duvidosas. É muito bom estar aqui podendo esclarecer as dúvidas e poder dar uma orientação dentro do que eu sei. Olha, eu estou muito contente porque o Dr. Antônio faz parte de um grupo de trabalho no CREMERGE de Medicina e Espiritualidade, que é uma área que vem ganhando cada vez mais espaço, reconhecimento e adesão dos médicos, né, no país inteiro e acredito que no mundo todo, que é olhar a potência da espiritualidade na saúde humana, não é isso? Com certeza. A gente vê manifestações de espiritualidade numa série de questões e já se demonstrou em artigos científicos, Flávio, inclusive, que o sentimento religioso está associado à melhoria dos pacientes em condições de terapia intensiva e internação. Está demonstrado, estudo até bem antigo, que os pacientes que têm o sentimento religioso bem desenvolvido têm prognósticos melhores em internações em UTI, em internações em clínica e uma série de em unidades coronarianas, uma série de situações. Eu acho que quando a gente vê nesse momento que é um momento chave da vida, uma internação em terapia intensiva ou unidade coronariana, o paciente que não tem esse sentimento de que existe uma vida após a morte, existe algo, ele pensa algo muito ruim. Ele pensa que não tem sentido, que não sei o quê, e agora... E aí, entrega os pontos, né? Isso está demonstrado, os nossos colegas que trabalham nesses ambientes conseguem verificar isso também na sua prática. Isso é muito feliz. Isso é só um ponto da espiritualidade na medicina. A gente também, nesse grupo de trabalho, temos excelentes pessoas que estudam a fundo a doutrina espírita, que estudam fundo outras questões ligadas à espiritualidade, e esse grupo de trabalho é um bálsamo de felicidade no nosso conselho. As reuniões são sempre muito boas e muito bem coordenadas, e os nossos colegas, membros desse grupo de trabalho, também temos altas discussões ali. E é interessante porque a crença religiosa, ela é cultural ao longo da história da humanidade. Então, independente da cultura onde você está, que credo você professa, a maior parte da população planetária, de alguma maneira, está envolvida na espiritualidade. Você sabe o que eu acho sobre isso? Eu acho isso fantástico, porque
Quando a gente lembra, ou tem estudos sobre isso, da alvorada da nossa espécie, do início do nosso caminhar neste planeta, a gente não sabia da causa de boa parte do que acontecia. E sempre era incutido ou imaginado uma causa espiritual. Por que chove? Tem o Deus da chuva. Por que faz sol? Tem o Deus do sol. Por que morremos? Tem o Deus da morte, tem o Deus da vida. Então, tudo havia uma explicação teológica naquele momento. À medida que a ciência foi progredindo e a maioria dos fenômenos da natureza foram sendo explicados pela física, pela mecânica, pela química, pela biologia, de repente a ciência, entre aspas, explicou tudo. E o que sobra? Sobra exatamente o imponderável. Sobra exatamente aquele sentimento que a gente tem de querer uma proteção quando saímos de casa, uma proteção para as nossas famílias, uma crença de que a vida vai melhorar, de que essa fase que estamos passando é uma fase passageira. E isso a ciência não é capaz de fornecer. Isso só quem tem um sentimento religioso que pode ser desenvolvido com a educação religiosa, seja em que religião for. Mas a pessoa que tem esse sentimento sabe que a vida não é só isso que está aqui e que a gente tem um papel neste planeta, nesta existência, de torná-la melhor para nossos semelhantes. Ótimo. Agora, então, vamos lá voltar para o momento que a gente está tratando aqui hoje. O que é o jejum do ponto de vista médico? O que é o jejum? Então, Flávia, o jejum é uma abstenção voluntária da ingestão de alimentos. E normalmente é por um certo período e que tem finalidades. Então, o jejum, no ponto de vista médico, é quando você priva o paciente de ingestão de alimentos e muitas vezes também de líquidos durante um certo período, num período que provavelmente é uma pré-cirurgia, é um momento em que ele precisa ficar de estômago vazio para poder se submeter a um procedimento, e é importantíssimo que o estômago esteja vazio, porque se tiver o paciente bebido um gole d'água que for e não tiver informado ao seu médico disso, no momento da indução de uma anestesia, por exemplo, o paciente pode regurgitar involuntariamente esse líquido e ir parar no pulmão, causando o chamado de uma broncoaspiração. Isso causa pneumonias, o paciente pode até falecer por conta disso. Então é importantíssimo que o jejum total seja feito antes de procedimentos cirúrgicos. Então isso é uma forma médica de você ver o jejum. Existem jejuns também por conta de algumas alterações metabólicas que dão, às vezes, picos de glicose, ou picos de outros, e você tem que fazer um certo jejum para equilibrar esse metabolismo. A privação de alimentos, ela literalmente já é uma sensação que altera o nosso metabolismo, altera muitas vezes negativamente. Mas a gente é fisiologicamente preparado para isso. E isso é o gancho com a pergunta anterior. Ao longo da nossa história nesse planeta, nós nunca tivemos, exceto a partir de alguns milhares de anos para cá, uma fartura de alimentos. Enquanto nossa espécie estava se desenvolvendo, nós éramos caçadores-coletores, nós pegávamos alimento quando aparecia, de acordo com a estação do ano. Então, nós estamos acostumados a ter comida no momento e passarmos longos períodos sem ter. Quando a humanidade se fixou e começou a desenvolver as cidades, a partir do desenvolvimento da agricultura, da pecuária, da criação de animais e do cultivo de plantas, aí começamos na nossa história biológica a ter fartura de alimentos. E aí começou a gente a se fixar em certas regiões, e daí nasceram as cidades. Mas no sentido do corpo, a partir desse momento começamos o nosso corpo a desenvolver doenças ligadas ao excesso de alimentos, como por exemplo diabetes, hipertensão arterial, obesidade, uma série de situações. Então o jejum, de certa forma, estamos preparados biologicamente para o jejum, mas a presença dessas doenças entre nós é de certa forma um reflexo de nosso corpo ainda não está tão preparado para a oferta de alimentos que nós temos. Ótimo. E existe uma diferença entre o jejum religioso,
o terapêutico, que a gente estava conversando ainda há pouco, e o estético. Eu falo isso porque tanta gente falando, vamos fazer um jejum intermitente, porque vai perder a pochete da barriga, ou não sei o que e tal. Existe diferença entre jejum religioso, terapêutico e estético, doutor Antônio? Existe, Flávia. O terapêutico é esse que eu acabei de mencionar, quando a gente precisa, por obrigações médicas, nos privar de alimentos por certos períodos. Da mesma forma, o jejum religioso, e podemos desenvolver isso daqui a pouco, é quando ele é prescrito por determinações religiosas em certos períodos ou épocas do ano e que os fiéis dessas religiões costumam seguir. E então também são por curtos períodos e tem diferenças de um para o outro numa série de situações. E o jejum estético é talvez o que a gente tenha que desaconselhar. Por quê? Porque quase sempre se baseiam em informações novas e pesquisas da endocrinologia que são divulgadas muitas vezes em grande imprensa, mas que as pessoas muitas vezes as seguem sem a orientação médica necessária. Sim. E de repente começam a fazer jejuns porque viram numa revista, porque viram uma celebridade fazendo esse tipo de jejum e fazendo, não, porque eu emagreci não sei quantos quilos fazendo isso. E de repente temos dietas da moda, jejuns da moda, e isso pode ser muito deletério para o organismo, pode fazer mal, porque quase sempre esses regimes de dieta ou de jejum artificialmente impostos, o que a pessoa queira por conta própria fazer sem a orientação médica necessária, quase sempre eles não se seguem de uma boa educação alimentar após esse período. Então a pessoa, o que acontece? Até pode emagrecer com relação ao jejum, mas quando para o jejum vai engordar de novo. Então o efeito sanfona, esse engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Sendo que um jejum, simplesmente jejum, você não vai, teoricamente, emagrecer só por causa disso. Que quando você fica sem comer, e aí entrando já nas consequências metabólicas de um jejum, nas primeiras horas que a gente fica sem comer, a gente começa a perder a nossa glicose que está circulando no nosso corpo. Glicose é um açúcar, é o nosso principal combustível das nossas células. É essa glicose que o hormônio chamado insulina faz com que elas entrem nas nossas células para ser metabolizada. A falta dessa glicose é que nos causa a hipoglicemia, ou seja, a gente fica tonto, a gente fica às vezes sem cansaço, sem conseguir se movimentar direito e tende a... Isso é uma condição que normalmente é ameaçadora à vida se prolongada em níveis mais graves, ou seja, ninguém pode ficar sem glicose. O que o nosso corpo faz com isso? A primeira coisa que ele faz é metabolizar as nossas reservas de glicose, que nós temos sob a forma de glicogênio, que é o nosso açúcar de reserva que nós temos no fígado e nos músculos. Então, quando ficamos muito tempo sem comer, algumas horas, esse glicogênio ele é metabolizado como se um dinheiro de uma poupança que a gente tivesse guardado, e esse é o momento de usarmos. Para manter a glicemia, que é a concentração de glicose no sangue normal, a gente se vale dos nossos açúcares de reserva, o glicogênio. Quando esse jejum prolonga-se por mais tempo, às vezes por dias, a gente começa a metabolizar as nossas reservas de gordura. E aí é que porque o nosso glicogênio já usamos essas reservas, então a gente tem um outro ponto para usar de energia, que é a gordura. Nesse momento é que a pessoa costuma emagrecer, porque você vai usar as reservas de gordura que a gente tem acumulado muitas vezes na barriga, no abdômen e às vezes nas ancas e outras situações. Quando esse jejum se prolonga ainda por mais tempo, aí a gente começa a metabolizar as nossas proteínas. Aí nós vamos começar a querer transformar as nossas proteínas musculares em glicose também para manter o corpo funcionando. E aí a gente vai emagrecer de maneira muito ruim. Então isso quase sempre acontece quando pessoas fazem greves de fome ou então estão sendo submetidas a jejuns muito prolongados, como que aconteceu de repente nos campos de concentração durante o nazismo.
Olha, o papo tá excelente, a gente está aprendendo aqui um monte de coisa, mas eu preciso interromper e ir para o intervalo. A gente já volta com mais sobre jejum e espiritualidade. Não saia daí. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Estamos de volta com o nosso Vox Populi de hoje. Se você chegou agora, a conversa é sobre jejum e espiritualidade. Muito além de deixar de comer, o jejum envolve disciplina, autoconhecimento, cuidado com o corpo e profundidade espiritual. Principalmente agora, na Quaresma. Quem tira todas as nossas dúvidas e explica os diferentes tipos de jejum, seus impactos no corpo e como essa prática tem sido aliada da espiritualidade há anos, há centenas de anos, é o médico pediatra e geneticista, especialista em oncogenética e membro do grupo de trabalho sobre espiritualidade e medicina do CREMERGE, Dr. Antônio Abílio Pereira de Santa Rosa. Mais uma vez, seja bem-vindo. E vamos começar já esse segundo bloco perguntando o seguinte. Durante o período de Quaresma, a Igreja Católica orienta e recomenda algumas práticas de jejum e penitência, inclusive relembrando o martírio de Jesus, né? Vamos começar então pelo jejum prescrito pela própria Igreja e em seguida pelos demais tipos de jejum praticados, tá bom? Jejum da Igreja, vamos começar primeiro por esse. É o jejum oficialmente prescrito em dias obrigatórios, como a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Consiste em uma refeição completa ao dia, apenas uma refeição completa ao dia e 2 refeições mais leves, sem excessos. Não é para passar fome, hein, doutor? Mas é para exercitar a disciplina e a penitência. Como é que esse tipo de jejum, uma refeição completa e 2 mais leves, vivido com equilíbrio, pode impactar o corpo positivamente e a espiritualidade? Esse jejum impacta o corpo de maneira muito interessante. Com relação, até porque a gente vê com essas práticas que a religião não quer que o nosso corpo sofra desnecessariamente. Não é um jejum que vai impor a gente grandes períodos de abstinência alimentar. Ele não vai gerar, por exemplo, uma grande hipoglicemia, até porque haverá uma grande refeição. E essas outras 2 refeições, que não podem juntas equivaler a uma inteira, mas são refeições menores que podem ser espaçadas. Então, na verdade, é uma tentativa de conexão com algo sagrado e nos privar, muitas vezes, de um consumismo exagerado que nós manifestamos através do alimento. Frequentemente, nós nos vemos comendo desnecessariamente. Nós nos vemos colocando porções nos nossos pratos, muitas vezes em restaurante de comida, aquilo que são, a gente fica olhando, coloca o prato grande, o prato dele já é grande, a gente coloca às vezes mais comida do que a gente é capaz de comer. Frequentemente a gente se vê no meio de um prato, já estou satisfeito. E agora? E aquela comida toda que a gente colocou? A gente acaba comendo. Por exemplo, vendo televisão. Por exemplo, estamos aqui vendo televisão, já que parou de comer, mas está aqui, continua vendo. Isso é algo ruim para o nosso corpo, porque estamos fazendo comer a mais do que o necessário. Quando a gente faz um jejum religioso, a gente vê nesse momento que esse é um ponto de conexão do nosso corpo com as nossas necessidades. Precisamos mesmo dessa comida toda? Isso tudo, não é esse excesso que está nos fazendo, por exemplo, engordar e ter problemas metabólicos? Então, se nós fizéssemos esse tipo de dieta, esse tipo de jejum mais vezes, a gente provavelmente teria muito melhor estado de saúde do que normalmente a gente encontra por aí. Nossa, maravilhosa a explicação.
realmente faz todo sentido, porque a gula é um pecado, né? E a gente acaba pelo excesso de comida. Flávia, a gula é um pecado no sentido até maior do que o próprio alimento. Quantas vezes nós não nos vemos não só comendo mais do que necessitamos, como também acumulando coisas e quaisquer coisas, mais do que temos espaço para isso. Quantas vezes qualquer um de nós não pode nos pegar, não pode guardando coisas demais em espaços em casa, tem aqueles espaços em casa que ninguém mexe, não pode mexer, está cheio de que ninguém consegue nem entrar. Isso é uma forma de gula também. Estamos acumulando mais do que necessitamos. Que esse período da Quaresma possa nos servir a todos para repensarmos nosso próprio estilo de vida, o nosso próprio viver. E o jejum da igreja, com certeza, que se nós seguirmos, é um momento que vai nos fazer entrar em contato com a nossa própria espiritualidade e ver, necessitamos de tudo isso que está aqui, de todas essas roupas, de todos esses livros. Se metade do que nós tivermos desse momento, estou imaginando uma grande coisa, nos livrarmos disso, fará de fato grande falta? Muitas vezes não. Que esse período da Quaresma e o jejum nos sirva para repensar o nosso viver. Excelente, excelente. Estou adorando o programa. Jejum a pão e água, conhecido como jejum bíblico, consiste em alimentar-se apenas de pão quando houver fome e água quando houver sede, sem consumir os dois ao mesmo tempo. Ela é mais rigorosa, essa prática, e é adotada voluntariamente, com forte caráter penitencial. Veja bem, é voluntário, não é a sugestão da igreja, é voluntário. Quais são os principais impactos desse modelo de jejum, pão e água, para o corpo e para a parte espiritual? Bem, de saída vocês veem que é um jejum que consiste numa alimentação bem restritiva. Esse tende a causar mais impactos do que o jejum anteriormente citado, em que a gente diminuía a refeição, mas ninguém falou sobre o que deveria ser comido ali. Só pão, realmente pão é uma fonte de glicose. E lembrando aqui que o pão que nós comemos não é o pão da Bíblia. Este pão de hoje, que todos nós, é um pão de farinha refinada, é uma farinha que levará a um alto índice de glicose, tem alto índice glicêmico, então é um pão que a gente vai comer e vai aumentar muito a nossa glicemia naquele momento. Isso vai estimular o nosso pâncreas a produzir mais insulina e vamos gastar o nosso pâncreas mais nesse contexto. O pão da Bíblia era um pão totalmente diferente. O pão dos essênios era um outro tipo de farinha, outro tipo de trigo, que não é o nosso. Então, a gente tem que levar essas questões com bastante reserva. Tá? Não é a mesma alimentação que nós temos hoje que a que estava na Bíblia lá atrás. Ok. Jejum à base de líquidos. Nesse tipo de jejum, a alimentação diária se restringe a líquidos, como chás, caldos, sucos. É considerado uma alternativa intermediária, permitindo intensificar a penitência com menor impacto físico para algumas pessoas. Do ponto de vista médico e espiritual, quais são os efeitos desse tipo de jejum no corpo e na alma? Pode até ser mais interessante de caldos, líquidos e sopas, porque você pelo menos está fazendo uma alimentação líquida, não é sólida. A diferença é que o líquido fica menos tempo no estômago, ele é digerido mais fácil do que um alimento sólido, que fica mais tempo no estômago, no intestino. E ele pode, dependendo de que caldo, que sopa for essa, pode inclusive nos manter bem nutridos durante bastante tempo. Interessante. Jejum completo consiste em abster-se totalmente, esse é o radical, de alimentos sólidos e líquidos nutritivos, permitindo apenas o consumo de água. Esse jejum não é exigido pela igreja e deve ser praticado com prudência, preferencialmente com acompanhamento médico.
Em que situações esse tipo de jejum pode se tornar arriscado, doutor? E quais são os cuidados indispensáveis? Flávia, a gente tem que pensar que nem toda pessoa pode se privar de alimento durante algum tempo. Existem, por exemplo, grávidas, mulheres gestantes, crianças, mulheres lactantes que estão amamentando, idosos, pessoas que têm condições metabólicas como diabetes, como hipertensão, pessoas que têm que ter uma dieta mais regrada. Essas pessoas simplesmente não podem se privar completamente de alimentos. Teoricamente, se qualquer um de nós nos privarmos de alimento durante um dia inteiro sem comer nada, nós já vamos começar a disparar todas aquelas respostas metabólicas que eu mencionei há pouco. Eu já começo a ficar tonta, eu já apago. Eu também fico e depende de algumas pessoas, fica muito tempo sem comer, o estômago ronca a ponto de ser audível por outras pessoas em volta. Então imagina, cria situações até constrangedoras. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube deve estar vendo a minha cara. Jantem. Porque o Freitas acompanha os meus roncos, às vezes de fome, aqui no microfone. Às vezes comigo, às vezes acontece de eu estar diante de um paciente, que às vezes por várias questões eu posso ter esquecido de tomar café, chega essa hora do almoço, a gente começa, o estômago ronca e é audível muitas vezes. Então, por favor, nunca se privem de alimento e normalmente, para esses eventos de jejum, sabe que não vai ter um momento sem poder comer, leva uma fruta, leva um alimento consigo na bolsa, para que você possa comer nessas horas justamente para não deixar o seu estômago totalmente vazio. E aí você não cria no seu corpo um jejum intermitente sem querer. Que nesse ponto, jejum intermitente é quando você começa a ter regimes prolongados de não alimentação. Você só pode comer durante 8 horas e deixar 16 horas sem comer, por exemplo. Entendi. Agora, vamos à abstinência de carne, que é uma coisa que a igreja pede. A abstinência não é jejum, né? Sim, isso é importante de dizer, né? Mas é uma prática penitencial complementar. Consiste em não consumir carne de animais de sangue quente, permitindo ovos, enfim, laticínios e gorduras. É obrigatória nos dias de preceitos, especialmente quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. A abstinência de carne, quando vivida ao longo da quaresma, né, produz algum impacto relevante no corpo e na vivência espiritual? Você acha? Eu fico pensando nas pessoas que normalmente não comem carne e se privam de carne durante muito tempo. Essas pessoas muitas vezes costumam ter uma certa deficiência de certos nutrientes. Uma pessoa que tem uma dieta inteiramente vegetariana ou vegana, e especialmente quando, por exemplo, também não comem ovo, nem leite, nem laticínios, o alimento de origem animal tem, por exemplo, ferro, tem vitamina B12, tem outras substâncias que normalmente são consumidas na carne, a gente tem elas na carne, e essas pessoas normalmente não as têm. Então eles têm que tomar um suplemento. Durante o período da quaresma é um curto período, não acho que a pessoa tem que ter um complemento só por causa da quaresma, mas essas dietas que são restritivas, que são por abstinência voluntária de certos nutrientes, certos alimentos, também o ideal seria que fossem bem acompanhadas. Fazer uma reposição, né? Inclusive, minha filha é vegetariana. Ela não come carne já faz vários anos. E aí ela faz uma reposição suplementar. Ela faz. Inclusive, na quaresma, ela me pede também para eu, nesse período, fazer isso também. Então, deve ser uma ótima privação. É ótimo. Nesse ponto, eu cito uma grande amiga minha, médica de Minas Gerais, doutora Príscila, que uma vez eu estava comentando com ela há muito tempo. Príscila, eu faço a abstinência de carne na quaresma inteira, eu não como carne. Aí eu comentei assim, mas também em carne, eu já não como muita carne vermelha lá em casa, então fica tudo bem. Aí ela, mas Abílio, isso então não é bem um sacrifício, né? Aí eu, pois é. Na verdade, ela me fez ver que isso também isso não era um sacrifício, porque lá em casa eu já não compro direito carne vermelha. Aí, por conta disso, parei também de comer qualquer carne na quaresma. Às vezes ficava só no peixe. Às vezes minha filha agora pede que eu seja totalmente vegetariano
na pelo quaresma. menos um queijinho, um queijinho, ali, um uma ovo ainda proteína dá. está entrando, né? Mas só para dizer que às vezes tem essa questão, a gente fala, não, que bom, faz, não como. Mas se isso não é de fato um sacrifício para você, então isso não é de fato uma penitência. Agora, o direito canônico prevê essas dispensas para esse grupo que você falou, né? Gestantes, doentes, idosos, pessoas frágeis e em condições específicas de saúde. O que você acha? Eu acho fantástico. E nisso eu já entro de como isso também existe em outras religiões. Como você vê, você mencionou em outras religiões, por exemplo, no judaísmo você tem o Yom Kippur, que é o dia do perdão, em que eles não comem absolutamente nada do pôr do sol do dia anterior até o pôr do sol daquele dia. E quebrar esse jejum só em situações bem específicas, com permissão rabínica. Por exemplo, se de repente está durante... como aconteceu na guerra do Yom Kippur, que aconteceu na década de 70. Nesse momento, os militares, os meninos, tiveram que quebrar o jejum com permissão rabínica. Porque eles esquecem, não, mas eu nunca quebrei um jejum em toda a minha vida, mas agora você tem que quebrar, porque senão você não vai ter forças para combater. Então isso foi um momento naquele houve quebra de jejum com permissão rabínica para isso. E até hoje você tem o jejum do Yom Kippur, é seguido por todo judeu religioso. Entre os islâmicos, entre os muçulmanos, existe o Ramadã, que é um mês em que eles fazem o jejum, em que está escrito lá. Inclusive o Ramadã é um dos 4... O jejum no Ramadã, chamado Saum, é um dos 4 pilares do islamismo. Você tem que jejuar. Mas é todo mundo? Não. É quem pode e quem está em condições físicas para isso. Eles também não obrigam a pessoa a jejuar. E o jejum neles é do alvorecer ao pôr do sol. Não podem beber absolutamente água, não comer nada, nem beber nada, nem água. É total. Então, na verdade, o que eles fazem também? Muitos também, durante a madrugada, comem para já fazer uma reserva de energia para passar o dia. Interessante que as crianças muçulmanas, eles deixam de fazerem meio jejum. Então eles fazem até meio-dia. As crianças já acostumarem no jejum. É fantástico isso. Agora, eu tô aqui pensando, né? Uma coisa que tem que ficar muito clara para quem está ouvindo para a gente procure o padre da sua paróquia, vá saber direitinho. A gente aqui falou rapidamente, se você tiver dúvidas, esse programa vai ficar no YouTube e em todas as plataformas de áudio, né, que você conhece aí nos aplicativos do seu celular. Você vai lá, pega novamente o programa, escuta um pouquinho, tira a sua dúvida com o seu pároco, mas mais do que nunca, tira a sua dúvida com o seu médico. Veja se você pode fazer jejum. Exatamente, não é isso, doutor Antônio? Exatamente. Se você tem certas condições, como diabetes, hipertensão, o distúrbio alimentar, você fazer jejum, você está mudando muito o seu metabolismo naquele período. E você precisa de uma orientação. Procure seu médico, procure seu endocrinologista que te acompanha para saber se você pode ou não seguir esse tipo de preceito. Agora, de uma maneira geral, pelo que a gente estava conversando aqui, a igreja é sábia nesse momento que ela pede aquele jejum, uma refeição completa e 2 mais leves, mais moderadas ao longo do dia e distantes, né? Verdade. Uma da outra. O caminho da sabedoria está no meio, né? Está no equilíbrio, não é, doutor? Sempre, desde sempre. Os chineses já falavam isso lá há milhares de anos atrás. Os extremos são sempre perigosos, de um lado e de outro, e em tudo na vida. O caminho do meio é sempre mais seguro. Com essa, a gente vai para o intervalo e volta já, conversando mais sobre jejum e espiritualidade. Se fosse você, não perdia não saia daí, a gente já volta. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Saúde, hoje falando sobre jejum e espiritualidade. Doutor, esse programa, enfim, a gente está falando sobre tanta coisa e tanta coisa importante,
né, doutor Antônio, que eu acho que a gente não pode deixar de pontuar nesses momentos finais sobre a disciplina do autoconhecimento e de realmente se fazer uma reflexão profunda da existência e da conexão com Deus nesse momento de jejum, né? Com certeza, Flávia. Quando a gente pensa no jejum com uma finalidade religiosa, a gente não está fazendo jejum por motivos de saúde e nem porque quer aparecer na internet. A gente quer fazer o jejum para nos conectarmos com o sagrado, nos conectarmos com Deus, com a nossa religião, com os nossos preceitos que baseiam a nossa fé, e a nossa fé é o nosso estar no mundo. Quem é católico, quem é religioso, de verdade, segue a vida conforme os princípios que lhe é aprendido. São maneiras de viver e que nossos semelhantes sintam nossa fé, sintam nosso ser com base no que nós fazemos, nossas obras. Que a gente não consiga ficar no jejum da maneira leviana, tipo, dizer para todo mundo que está fazendo jejum, para o povo sentir pena de você, está fazendo jejum. Não, isso não é bom. Até a Bíblia já dizia, se você faz isso, alguma coisa, você dá esmola e avisa todo mundo que dá esmola, você já tem a sua recompensa. Mas quem faz em segredo tem o galardão, o reconhecimento de Deus. As pessoas fazem jejum ou dietas da moda, de repente agora nessa sociedade cheia de consumo em que nós vivemos, cheia de imagens, cheias de internet, somos bombardeados a todo momento com informação. De repente a gente se vê vendo ou seguindo pessoas que de repente querem aparecer só porque estão fazendo algo ou coisa assim. Se o jejum é feito nessas bases, ele não tem princípio religioso. Ele não fala de si, ele fala de superficialidade, ele fala de vontade de aparecer, de egoísmo, vaidade, que também são outros pecados. Quando o jejum é feito em sentimento, em oração, acompanhado de profunda reflexão, a gente pensa sobre o nosso estar no mundo, sobre o consumismo, sobre outras coisas. E a gente se vê fora disso. Quando a gente começa a fazer jejum, Flávia, eu fico pensando que é como se a gente se desconectasse de forma do nosso comportamento alimentar que vínhamos tendo e fosse aquele período um convite à reflexão. Exatamente. Será que nós precisamos dessa comida toda? Vamos ficar bem só com esse alimento? Com certeza vamos. Exatamente. Você estava falando, eu acho que é São Tomás de Aquino que diz que os pecados todos têm os seus filhotinhos, né? Então, exato. Da gula, você tem a avareza, de alguma maneira, e a imundícia. Porque no desespero para você comer ou armazenar, como a gente estava falando de armazenar, você perde a noção da higiene mesmo consigo mesmo, com o ambiente que você está. E eu vou partilhar com você e com os ouvintes uma coisa interessante que aconteceu. Eu adoro um docinho. Quer me ver feliz é me dar uma balinha, um chocolate, um brigadeiro, um bolinho. Eu adoro um docinho. Você e boa parte dos ouvintes, com certeza. Adoro um docinho. E aí um dia eu falei assim, olha, eu vou de fato oferecer um jejum nessa quaresma que me custe. Obviamente eu vou me alimentar normalmente e tal, mas eu vou tirar aquilo que me dá prazer, aquilo que é a minha penitência. E, obviamente, vou permanecer, que eu não sou doida de ficar sem oxigenar o meu cérebro, sem açúcar, né, no organismo, mas eu vou tirar aquela sobremesa, aquela gula do docinho. Fiquei ansiosa, eu vou lá, como docinho, né? Tô com problema, como docinho. Tô triste, como docinho. Tô feliz, como docinho. Não, isso não. Vou me alimentar com as frutas, que já tem açúcares, né, os legumes e tal, e vamos viver os 40 dias. Olha, eu vou te dizer, foi o mês que eu mais fui tentada. Era eu chegar na mesa de trabalho, ter um brigadeiro me esperando. E ninguém sabia que eu estava fazendo jejum de doce. Aí as pessoas falavam, vi um brigadeiro, lembrei de você. E deixava um bombom, fantástico. Não sei o que e tal. E aí eu me peguei perseverante, porque eu tinha feito um propósito nesse jejum. E eu falei, eu não vou comer.
eu vi o efeito no organismo, tá? A celulite foi embora, porque o açúcar e a gordura em excesso diminuiu bastante, a celulite foi embora. Mas eu vi um outro efeito que eu vou entrar agora nessa questão com você e eu gostaria da gente falar isso mais profundamente com os ouvintes. Eu entendi que se eu levei 40 dias resistindo a um brigadeiro, eu sou capaz de resistir a outros pecados, talvez mais graves, que comer um brigadeiro. Então, não é o caso, mas assim, me fez pensar. Se eu sou capaz de resistir a um brigadeiro, eu sou capaz de resistir a uma corrupção, eu sou capaz de resistir a uma traição, eu sou capaz de resistir a uma ira, eu sou capaz de resistir a outros pecados ainda maiores e mais graves socialmente. Então, eu entendi que a espiritualidade, nesse sentido, num jejum consciente com propósito, fortalece o nosso espírito. A celulite foi o de menos. Eu vi a fortaleza do espírito. E aí eu queria conversar com o senhor sobre isso. O jejum tem essa função de fortalecer o espírito? Completamente, Flávia. Seu exemplo foi fantástico. Eu acho que cada um de nós, ouvindo o que você disse, tem o papel agora de fazer uma própria reflexão. Quais são os nossos pontos fracos? Quais são os nossos, em princípio, vícios? O que é que a que tipo de coisa nós sempre nos indulgimos a fazer o tempo todo? De repente, para você foi o brigadeiro, mas para um ouvinte pode ser, por exemplo, um chopp no fim de semana, ou pode ser o celular. O celular, vício em tela. Vício em tela, isso é um mal que aflige a humanidade hoje em dia. E que afeta a saúde mental. Afeta a saúde mental das pessoas. E quando você, de repente, se priva desse momento, durante algum tempo, você consegue se conectar consigo mesmo, por assim dizer. Tem gente que na quaresma se priva de celular. Mas hoje em dia é quase impossível. A pessoa se coloca em certos momentos, só vou ver o celular essas horas do dia. E você se priva desse restante. É aquela medida moderada. Exato. Quando você vê isso, você se vê conseguindo fazer isso, como você mesma disse, isso te assegura de que você é mais forte do que você pensa que é. Você tem força para mudar. Você tem força para mudar sua vida, para mudar um eventual vício, uma eventual mania, uma eventual situação que você se vê. Honestamente, o meu vício nesse ponto eram livros e eu estou literalmente jogando metade dos meus livros todos fora. Estou doando praticamente todos. Minha casa estava num ponto que nem eu mesmo aguentava. Então eu estou abrindo também isso aqui. Minha gula foi para livros. Já está fazendo a doação. A doação. A gente pode se conectar com nossos preceitos sagrados de uma série de formas. Eu abro uma aqui para vocês. Quando eu estou em hotel, eu sempre tomo leite quente, porque lá em casa a gente não tem hábito de ferver leite. Então, quando eu estou em hotel, eu sempre tomo leite quente com um sachê de mel dissolvido lá. Eu me sinto em Canaã, estou na Terra Santa, na terra onde jorra leite e mel. Então, eu tenho que botar leite e mel juntos. Eu acho interessantíssimo. Um sachêzinho de mel numa xícara de leite bem quente, dissolve. Eu me sinto muito bem assim. Uma amiga minha estrangeira, que já faleceu inclusive, ela nos congressos estrangeiros ela só bebia água quente. Mas nem um saquinho de chá, não. A água quente que ela não colocava o chá ali. E eu e nossos outros amigos de fora, quando a gente se encontra, a gente lembra sempre dela e sempre tomamos água quente, assim, nos congressos a gente toma sempre água quente, sem nada, em homenagem a ela. Interessante isso. A gente está falando aqui sobre o impacto dos propósitos e o jejum, no caso da quaresma e da religião católica, obviamente, é lembrar, né, todo o nosso projeto de salvação. E se tem uma coisa que Jesus veio nos dar é vida e vida em abundância, né? Na eternidade, espiritualidade
e também no mundo físico. E aí, para a gente encerrar, como médico, eu gostaria que você falasse, deixasse um recado para quem vai fazer e vai viver o jejum dessa quaresma. Como médico, quais são os benefícios e o que a gente pode ter de benefício também para a alma? Porque, afinal de contas, uma alma saudável é um corpo saudável também, né? Flávia, excelente pergunta. Quando a gente faz o jejum e nos privamos muitas vezes de alimentos desnecessários, de quantidades excessivas de alimento, a gente está vivendo conforme nosso próprio corpo precisa. Então a gente pode fazer jejuns de maneira controlada. Algumas situações específicas, como a gente mencionou, precisam de um acompanhamento médico, se a pessoa quiser, mas a maioria das pessoas pode fazer o jejum que a Igreja Católica preconiza sem prejuízo do organismo. Como eu mencionei, as religiões todas tendem a fazer esses preceitos, mas ela os regula preconiza para quem pode de fato fazer. Por exemplo, se você tem uma religião que não permite que você beba nem água, então se você está tomando algum remédio que você tem que tomar de certa, você não pode fazer esse jejum. É simples assim. Então, e você não vai se incorrer em pecado por não fazer isso. Então, a religião, nenhuma delas, ela não quer que o seu corpo sofra. Ela quer que o jejum seja para você uma desconexão da sua vida que você tem levado, para que o momento do jejum seja algo que abra a sua conexão com o seu Deus, com a sua religião. E se as pessoas conseguem fazer o jejum adequadamente, elas com certeza sairão dele em festa. E não é por acaso que quando você termina a quaresma, você tem a Páscoa, que é o nascimento de Jesus. Não é por acaso que quando você termina o jejum do Ramadã, tem o Eid al-Fitr, que você tem o banquete nas mesquitas. As mesquitas oferecem banquetes para as pessoas, porque o fim do jejum é um momento de festa. Então é um momento em que nós cumprimos essa missão. O jejum foi benéfico para você. E espera-se que o período que você passou em jejum e em conexão com o sagrado, que você leve isso para o resto daquele ano. E isso que é a coisa mais fantástica no jejum e nesses princípios. Quantas vezes nós precisamos nos conectar mais com o nosso Deus? Que nós façamos isso cada vez mais. Ao longo de todo o ano. Doutora Antônia Abílio, muito obrigada por ter vindo ao Vox Populi Saúde. Boa quaresma para você. Para você também. Volte sempre, a casa está aberta quando você quiser. Prazer imenso. E os nossos ouvintes, eles sempre perguntam como é que a gente faz para achar o médico e tal. Você tem Instagram? Tenho. Tem o GT do CREMERGE? Algum e-mail que você queira deixar de contato? Eu tenho Instagram, que é o meu próprio nome. Eu mexo muito pouco com o Instagram, eu preciso de ser mais instagramável, mas meu Instagram é meu próprio nome, Antônio Abílio PS Rosa, de Pereira, Santa Rosa, e eu sou médico geneticista, eu sou do Instituto Nacional do Câncer e trabalho em clínicas privadas também, mas é basicamente isso. Pode falar comigo pelo Instagram. Tá ótimo. Eu espero. Se não responder, porque eu não sei mesmo mexer, mas eu vou aprender. Mas aí você deixa nos comentários aqui, manda pra gente na Rádio Catedral, que a gente vai atrás dele e passa a sua pergunta, com certeza, sua dúvida, seu imenso. Contato, viu? Mais uma vez, muito obrigada, doutora Antônia Abílio. E obrigada a você que acompanhou o Vox Populi Saúde. Você já sabe, esse programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de áudio e no YouTube da Rádio Catedral, da Web TV Redentor e também do Instituto Redemptor. Acompanhe a gente lá. A gente se vê no próximo programa. Tchau! Saúde, bem-estar e informação. Você acabou de ouvir Vox Populi Saúde.